Falar sobre as organelas celulares. O que são essas coisas, né? São estruturas internas das células que fazem com que elas consigam funcionar. Imaginem que a gente tem uma célula como se fosse uma grande fábrica, e em cada uma dessas máquinas tem uma função específica. Aqui é a mesma coisa. A gente tem algumas poucas diferenças entre a célula vegetal e animal, por exemplo, que estão em destaque. A célula animal ela tem centríolo, que está em destaque para vocês. A célula vegetal ela tem vacúolo. A célula animal também pode apresentar vacúolo, tá? Mas depende muito da espécie. A célula animal, de maneira geral, não tem. O cloroplasto, que é específico para fotossíntese, por isso que a gente não encontra na célula animal. E a parede celular, que a gente vai encontrar em alguns indivíduos como bactérias, por exemplo, mas que é uma característica muito mais marcante da célula vegetal do que da célula animal, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas organelas e as funções. Então, é uma coisa bem nome e função mesmo, tá bom? Vamos lá. O citoplasma. O citoplasma é a parte líquida, a parte que fica no interior da célula. Ele é delimitado pela membrana plasmática, no caso dos procariontes, e dos eucariontes, ele se localiza entre a membrana e o núcleo. Então, a localização deles é um pouquinho diferente em seres procariontes e eucariontes. Só para relembrar, seres procariontes são aqueles que não apresentam núcleo, por isso que a gente tem o citoplasma solto por dentro da célula, e os eucariontes são aqueles que apresentam núcleo, e por isso que o citoplasma fica entre o núcleo e a membrana, ocupando o espaço que existe entre eles, tá? Ele é preenchido, o que é esse citoplasma, né? Ele é preenchido por água, sais minerais, proteínas, enzimas e outras substâncias que podem estar presentes ali dentro da célula por algum motivo, além das próprias organelas, tá? Bem, vamos falar um pouquinho das organelas então. Ó, aqui é só a localização dele de uma célula eucarionte, onde a gente tem o núcleo e a gente tem a membrana, que é essa parte externa, e ele preenchendo todo esse espaço. As organelas ficam imersas dentro do citoplasma, ficam no meio desse citoplasma, tá? Como se fosse um grande líquido mesmo. A gente vai falar de um agora que a gente vai usar muito ainda no ensino médio todo, que são os ribossomos. Eles são chamados de organelas não membranosas, por não possuírem membrana, tá? São encontrados tanto em células procariontes quanto em células eucariontes, e eles têm a função de produzir proteína. Então a gente vai falar muito deles ainda, tá? Aqui tem a localização deles, que são esses compridinhos, né? Esses compridinhos, ó. Essas bolinhas que estão conectadas na parte comprida, então são as bolinhas pequenininhas, tá? E eles são chamados de organelas não membranosas. O centríolo, ele é uma organela encontrada sempre em par, então a gente sempre vai encontrar eles em pares nas células animais. Normalmente ele está sempre perto do núcleo, tá? Ele é feito de proteína e a função dele é produzir cílios e flagelos, além de ajudar na divisão celular, que é um próximo conteúdo que a gente vai ver com detalhes. Então, para que a divisão celular aconteça de maneira correta, a gente também precisa do centríolo. Aqui tem a localização dele, olha, é bem compridinho. Ele vai estar sempre em par, então vai estar sempre um ao lado do outro, nessas posições um pouco diferentes mesmo. E eles vão auxiliar na divisão celular. A gente tem o retículo endoplasmático. Ele é formado por vários canais que são ligados entre eles e são espalhados por toda a célula, tá? Eles são presentes nas células eucarióticas, tá? Não é encontrado em bactéria, por exemplo, e a função dele é transportar as substâncias através desse citoplasma. Então, ele é o nosso grande distribuidor, digamos assim, tá? Ele vai fazer com que as substâncias sejam levadas de um lugar para o outro por dentro da célula. Aqui, ó, tá a estrutura dele. Vejam que é como se fosse um grande labirinto, né? Vários corredores interligados e que ocupam grande parte das células justamente por poderem distribuir melhor as substâncias por toda essa extensão. A gente tem o complexo de Golgi. Ele é formado por vários sacos, assim, bem achapadinhos, e eles ficam empilhados um em cima do outro. Normalmente eles estão perto do núcleo e eles são encontrados em células eucarióticas, tá? A principal função é a secreção celular, ou seja, ele vai receber uma substância, vai transformar essa substância num produto final, digamos assim, e depois vai liberar essa substância para o lugar onde ela vai atuar ou para fora da célula. Ele pode liberar a substância tanto dentro quanto fora da célula, tá? Aqui também tem a localização dele, para vocês verem, fica bem próximo ao núcleo também, e é facilmente confundido, inclusive, com o retículo,
então tem que tomar bastante cuidado, porque eles são muito próximos e muito interligados, tá? O lisossomo é uma outra estrutura que a gente encontra também. Ele fica sempre próximo, ao complexo de Golgi, porque ele é originado a partir do complexo de Golgi e ele tem a função de fazer a digestão da célula. Ele faz a digestão tanto extra quanto intracelular. Aqui parece que está só intra, mas extra também. E ele funciona como as mesmas enzimas digestivas que a gente tem no nosso sistema, por exemplo, né, de digestão, eles fazem isso dentro da célula. Então, eles têm a função de digerir as substâncias que entram ou que saem da célula que não vão ser utilizadas mais por algum motivo. Tá aqui, ó, eles também são pequenas bolinhas, ficam próximos, separados, tá vendo? Mas próximos ainda das outras organelas e que tem a função, né, de digerir, seja aquilo que é produzido internamente ou aquilo que veio de fora e por algum motivo não será utilizado. Ele faz uma grande limpeza dentro da célula, tá? A mitocôndria. A mitocôndria é uma membrana, ou melhor, uma organela membranosa. Ela tem membrana própria, DNA próprio. Ela é encontrada tanto em célula vegetal quanto em célula animal. E ela é uma das mais importantes porque a função dela é produzir energia. Através do processo de respiração celular, que é o nosso próximo conteúdo, inclusive, a gente vai produzir energia para que todo o mecanismo celular funcione e, obviamente, para que todo o organismo completo, né, o nosso corpo, consiga funcionar. Então, ele vai produzir e liberar energia a partir de um processo chamado de respiração celular. Aqui a gente tem a localização dela, né? A gente não tem uma só, mas também um monte, assim. A gente tem várias localizadas ao longo da célula e que fazem, então, o processo de respiração celular. Cloroplasto, encontrado em indivíduos que fazem fotossíntese, nesse caso aqui, com a mesma função da mitocôndria. Ele vai produzir oxigênio, ele vai produzir açúcar, então ele vai servir como fonte de energia e de alimento para as plantas, por exemplo, que fazem fotossíntese. Ele também tem a membrana dele, ele também tem uma estrutura muito parecida com a mitocôndria, tá? E a função é para participar, então, dos processos energéticos, nesse caso, da fotossíntese, tá? A localização dele para vocês aqui, ele também aparece em uma quantidade maior, nunca aparece em um só, para dar então sustentação para toda a célula e para o organismo funcionar, já que a gente depende dessas pequenas estruturas para produzir energia para o corpo inteiro, tá? A gente tem os vacúolos. Como eu disse, o vacúolo é muito mais comum em célula vegetal, mas pode aparecer em célula animal, como por exemplo de protozoários, que a gente ainda vai falar. Mas a função deles pode ser tanto regular a pressão da água, pode ser, no caso de armazenamento, armazenar pigmentos, tá? Mineral, água, seja lá como for. Ele é uma grande bolsa, tá? Que pode armazenar substâncias de diversas formas ou controlar também a pressão e o movimento da água dentro da célula vegetal. Aqui tem a localização, reparem o tamanho dele dentro da célula vegetal, ele é realmente muito importante e a gente consegue encontrar até pigmentos dentro dessas estruturas, então a gente consegue entender por que tem vegetais que são vermelhos, amarelos e assim por diante, tá bom? E por fim, a parede celular, que é a última membrana que a gente vai comentar hoje nesse primeiro momento sobre o conteúdo, tá? A parede celular, ela está presente em células de bactérias, em células de fungo, mas principalmente em vegetais. Ela é uma proteção a mais externa dentro da célula, na verdade, em volta da célula. Então, ela confere mais resistência, por exemplo, a processos como a osmose, a difusão, por exemplo, que é a célula animal que não tem a parede celular, tá? Aqui a gente tem dois exemplos de indivíduos que apresentam parede celular, que é o caso de bactérias e de vegetais. Reparem que ela é muito mais larga em relação à membrana, que no desenho a gente praticamente nem vê. No caso da bactéria, a membrana seria esse azul que está aqui dentro, só um pedacinho, e a parede celular toda a estrutura amarela. No caso da vegetal, então, tudo isso aqui é a parede celular e a membrana está na parte externa. Então, ela é realmente uma estrutura muito mais larga e muito mais densa, o que confere mais proteção e resistência para essas células, tá? Bem, a gente vai encerrar a primeira parte aqui, tem muito mais informação, e aí a gente vai conversando nas próximas aulas, tá bom? Beijo!